Amém. Amém. Vamos começar então nossa aula do livro de Joel. Mas antes do conteúdo, nós vamos fazer uma oração para Deus abençoar aí mais uma quarta-feira, mesmo sem o nosso professor aí, professor exclusivo Irã, que está em viagem, mas Deus vai nos abençoar do mesmo jeito aqui nessa quarta-feira. Amém. Querido Deus, obrigado por esta manhã maravilhosa, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, para aqueles alunos que vieram, aqueles que não puderam estar. Obrigado por esse momento único na Tua palavra, Pai. Nós agradecemos pelo crescimento, aquilo que amadurece o nosso coração, a nossa fé e que nos traz, ó Pai, ainda mais fidelidade ao Senhor. Obrigado por essa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então hoje nós vamos tentar falar o máximo possível aí sobre o livro de Joel, né? Um dos profetas menores. Menor pelo fato de menos conteúdo, poucos detalhes, poucas informações, mas é um grande homem de Deus que também foi usado aí para grandes propósitos aí para conectar o Antigo Testamento ao Novo Testamento, né? Foi cumprindo as promessas que Deus foi repassando a Joel como um grande profeta do Senhor. O livro de Joel, o mais interessante é que ele bate nesses três aspectos, né? Que é o dia do Senhor, onde ele promete, né? Muitas vezes o povo confunde como ameaça de Deus com o povo, mas ele coloca como promessa. Eu vou fazer uma restauração, ou vocês entram nesse propósito de restauração, ou vocês permanecem na escravidão, mas perante isso vocês vão sofrer. Então o dia do Senhor ele marca para uma promessa de Deus, né? E logo em seguida ele trata o que? O arrependimento. Então, como o livro é curto, brevemente, rapidamente Deus já faz aqui o dia do Senhor, ele trata esses pontuamentos que nós vamos falar, e o arrependimento ele já coloca sobre a questão da dependência de Deus, com título ou sem título, com Deus ou sem Deus. Aí, a parte final, ele trata o que nós já estudamos perante a vida, aí, né, através de mensagens, estudos, etc., a promessa do Espírito, né? Então, o mais interessante, antes de a gente começar aqui os slides, que ele vai passando aqui, nós entendemos que o livro de Joel é necessário para o cristão, não somente no início, mas para toda a vida, né? Antes da gente começar a meditar esses três apontamentos, eu quero deixar uma frase aí, né, de João Calvino, que é o nosso berço dos presbiterianos, né? O Irã vai ver esse vídeo depois, né? Depois ele vai ver que Lutero não é tudo isso, não. João Calvino é maior também, né? Graças a ele, eu sou pastor da presbiteriana hoje. Estamos aqui. Olha lá, o dever do teólogo não é agradar ao ouvido, mas fortalecer a consciência, ensinando o que é verdadeiro, correto e útil. Então, o que ele está querendo dizer? A questão dos dons do Espírito Santo, aquilo que Deus te dá, né? Nós colocamos hoje aí, através de Atos 2, né? O dom de línguas, dom de profecias, esses requisitos que Deus coloca através do Espírito Santo, é interessante, é viável, é usado isso no cotidiano? Ok, mas Deus está preocupado com o quê? Se você está vivendo isso aqui, o verdadeiro. Hoje as pessoas estão iludidas, deixando a verdade para viver uma ilusão, achando que essa questão de verdade, ela é diferenciada. Para mim faz efeito, mas para você não faz. Então hoje nós vivemos num tempo pior ainda do que esse momento, quando João Calvino coloca em sua literatura. Ele coloca que o povo precisava ali naquela pós-reforma, eles precisavam entender o quê? Que a verdade é única, exclusiva do Senhor. Não existe uma verdade na Igreja Católica, uma verdade aqui aos reformados. Não existe uma reforma só para os luteranos, presbiterianos. Não, existe uma verdade única. E ele está preocupado o quê? Na verdade constante. Ele não é algo momentâneo, algo que às vezes até atinge
o emocional da pessoa, né? Mas ele está preocupado com a verdade. E isso é uma dificuldade enorme dentro das igrejas. A constância das pessoas dentro da igreja. Eu falo por mim porque eu sou pastor. Então, a gente fica preocupado com a quantidade de pessoas que mudam essa palavra aqui, o verdadeiro, correto e útil, né? Se preocupando com outras coisas que não tem necessidade e deixando de lado a educação, deixando de lado o respeito com o próximo, amar ao próximo, amar a Deus como qualquer outra coisa. Nós entendemos então que essa palavra de efeito que fortalece a nossa consciência, ensinando o que é verdadeiro, correto e útil. Resumindo, quando o verbo se fez carne, nós entendemos que o verbo é a palavra, é a única coisa que nos sustenta, é a presença de Cristo. Hoje, por que João Batista, que eu vou falar isso lá na frente, João Batista ele sai do templo, é porque ele entendeu que ali já não tinha mais a presença. Então a dificuldade hoje é, quantas igrejas hoje são praticamente uma máquina, automaticamente já faz tudo, e não tem a presença de Cristo. Muitas vezes não é só por culpa do pastor, mas a liderança, pessoas que não entenderam viver a verdade, o que é correto e o que é útil. As pessoas estão preocupadas com estruturas, preocupadas com o contexto cultural, preocupadas o que foi feito há 40 anos atrás, 50 anos atrás, sendo que tudo é atualizado, é renovado, mas a verdade é única, desde o Jardim do Éden, antes da fundação do mundo, até o final dos tempos. Amém? Então o livro de Joel, ele trata primeiro, já no início, eu até vou pedir para alguém fazer essa leitura de Joel capítulo 1, Joel capítulo 1, versículo 1. Eu já achei. Pode ler? Pode. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvindo isto, vós, velhos, escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos, e os vossos filhos façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta dos manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Segura aí, Giovanni. Alguém pode abrir aí em Romanos, outra pessoa, Romanos 8, 8:20. 8:20. E outra pessoa em Gênesis 3:17. Romanos 8:20, quem? Romanos 8:20 e outra pessoa Gênesis 3:17. Aqui, ó. Romanos 8:20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou.
na esperança de que também a mesma criatura será liberada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória e dos filhos de Deus. Isso, segura. Agora Gênesis 3,17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, do qual eu lhe ordenara que não comesse. Maldita é a terra por sua causa com o sofrimento, você se alimentará dela e todos os dias de sua vida. Segura. Então nós percebemos então que não é um fator que começa em Joel, é um fator que começa lá atrás. Então quando fala o dia do Senhor, o que Deus está falando? Nós vamos tratar aqui vocês, aqueles que me agradam e aqueles que é contra o meu povo, aqueles que querem destruir a minha nação. Então o dia do Senhor Deus promete a destruição e o sofrimento. Como? A natureza. Ele vai devastar a natureza, o sofrimento com os animais, a agricultura, as coisas vão se degradar. Por quê? O homem automaticamente, quando perde esse acesso ao alimento, acesso à água, ele começa a entrar em um estágio de crise. E a crise é uma palavra muito forte para nós, que é o momento que mais pega na fragilidade do homem, né? Então a crise é algo que bate em nosso coração, que nós temos uma grande luta em entender que a destruição e o sofrimento que Deus está falando da natureza é algo que já começou lá atrás. Eu falei, eu vou ter que fazer de novo. Então são fases do Antigo Testamento que Deus trabalha com o homem por esses quesitos da natureza. Ele quer novamente afetar o homem através da natureza, mas começou isso lá atrás no Jardim do Éden, quando a terra já foi amaldiçoada. Então, quando pensamos que Deus estava ameaçando o povo através da voz do profeta, não era exatamente uma ameaça. Deus estava colocando uma promessa. Vocês vão sofrer, mas há dois saídas, né? Ou vocês serão restaurados, revigorados, e eu vou devolver para vocês esse tempo que será perdido. Então Deus está falando, eu vou fazer e ponto final, não tem para onde fazer, né? Um pouco diferente de Noé, né? Quando ele pede para todo mundo entrar na arca, ele quer salvar quem dá para salvar. Ele sabe que aquela cidade já estava totalmente já corrompida, aqueles seres humanos estavam esperando algo que não era o que Deus queria, e Noé ainda tentou colocar eles dentro da arca. Já Joel, ele leva essa mensagem aqui, falando para eles que haverá uma destruição, sofrimento, mas ele quer tratar com o coletivo. Ele não quer tratar com o individual, né? Por exemplo, ele não tá falando que aquela nação, que no caso o autor, que é o próprio Joel, quando ele fala de Judá, né, que nós entendemos que Jerusalém estava passando essa dificuldade, ele não quer falar que está tendo muita idolatria, está tendo muita feitiçaria, ou está tendo muita mentira, ou estão colocando bezerros de ouro. Não é nesse aspecto individual do pecado, mas ele quer tratar o coletivo. O que está acontecendo? Sumiu a dependência de Deus ali daquele ambiente, que é um ambiente totalmente sagrado ali para o povo de Deus. Então, Deus ele coloca a promessa e muitos confundem como uma ameaça. Deus está ameaçando o povo para ver se muda a rota, mas ele coloca uma promessa. Fala, eu vou fazer, não é uma ameaça. Eu vou fazer, então vocês vão correr para dois lugares. Ou vocês serão restaurados, ou vocês vão sofrer as consequências. Logo em seguida, nós entendemos que em Romanos 8:20, a Paulo já confirma que a terra foi amaldiçoada através do pecado lá atrás na criação. Então nós entendemos que todas as fases da Bíblia, Deus trabalha com propósito, Deus trabalha com sequência, porque muitos colocam que o Antigo Testamento ele foi anulado, mas é uma consequência, né? O que nós fazíamos, o que nós entendíamos no Antigo Testamento do sacrifício, Jesus ele veio para cumprir, não derrubar o Antigo Testamento. Ele veio para dar sequência àquilo que foi feito antes da fundação do mundo. A terra então foi amaldiçoada, segundo Romanos 8:20, que o apóstolo Paulo novamente confirma através da sua fala que tudo aquilo que foi colocado no Antigo Testamento está se cumprindo no Novo. O dia do Senhor então ou vocês acordem ou vocês sofrem as consequências. Mas eu vou fazer, é uma promessa. Não é uma ameaça, né? E o segundo momento aqui, o dia do Senhor e o meio do livro trata o arrependimento.
O que ele estava querendo tratar? Como eu acabei de falar, ele quer tratar o coletivo. Deus ele quer tratar o coletivo. Quando você entende aqui que a dependência de Deus foi afastada de Judá, o povo entende que Jerusalém precisava de volta da presença de Deus, não tinha mais. Porque o povo entendeu o quê? Como vocês leram no texto, sacerdote, anciãos, esqueci aqui, e o povo são 3 faixas. Então começa colocando por títulos e cargos, né? Deus estava falando com sacerdotes, anciãos e o povo. Essas três divisórias estavam totalmente corrompidas já. Então foi uma fase que Deus queria tratar com o coletivo, que eles precisavam da dependência de Deus para que tivesse uma nova vida, uma transformação. O povo estava vivendo o quê? Num ritmo deles, num ritmo que aparentemente estava visualmente correto, com a adoração, entre aspas, a Deus, mas eles não estavam se prostrando de verdade. A dependência não tinha mais ali naquele momento, né? O que mais tinha é um puro, vamos se dizer, uma máquina automática, como pode dizer, uma máquina automatizada. Robotizada. E o que mais acontece hoje, por exemplo, o pastor, quando fica fora da igreja em 30 dias, né? Se bem que o pastor que faz isso, ele é meio doido, né? Fica 30 dias direto, assim, ficar fora é meio preocupante, né? Mas assim, pode, né? Quando fica 30 dias, a máquina não funciona do mesmo jeito. Alguém prega, o diácono prega, o presbítero prega, o outro vai fazer uma visita, o outro vai no hospital. Então, a função ali, ela acaba sendo realizada. Mas nós entendemos aqui que os sacerdotes estavam fazendo a função deles, os anciãos estavam fazendo a função deles e o povo também estava fazendo a função deles. Só que tinha um problema. O sacerdote estava achando que o conhecimento que eles tinham já estava suficiente. Os anciãos estavam achando que a experiência já estava suficiente. E o povo, olhando para a liderança, falou assim, está tudo certo. Se o meu líder está fazendo, entre aspas, o certo, eu vou continuar do jeito que está. E o povo perece. Por quê? Eles não tiveram e não entenderam o contexto de nova vida. Fugiram da dependência de Deus. Aí onde entra aqui de novo a destruição e o sofrimento. O povo sofre. Aí que entra a crise, né? E o que mais alegamos como ser humano é: por que Deus fez isso? Por que Deus me tirou isso? Por que eu perdi aquilo que eu precisava e Deus autorizou que eu perdesse? Por causa dessa falta de dependência de Deus. Vocês podem, quiser falar alguma coisa, quiser comentar, e quem for um argumento interessante, nós vamos premiar as suas palavras argumentativas, criativas, dúvidas e etc. Vocês podem falar o que vocês quiserem, que serão premiados, né? Por esse aqui. Esqueci de falar, né? Olha lá. E logo em seguida entendemos a promessa do Espírito Santo. Joel fala e Pedro confirma. Alguém pode abrir em Joel 2:28 e outra pessoa abra em Atos 2:16. Um abre em Joel 2:28 e outro Atos 2:16. O dia do Senhor. E depois disso derramei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Segura a parte dos filhos aí que eu vou pedir para o senhor repetir novamente. Alguém abriu no outro texto? Alguém abriu no outro texto? Aqui, ó. 2:16. Deixa eu pegar o óculos aqui. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá,
diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Beleza. Então, isso que foi falado em Joel, essa parte dos filhos, o senhor lê de novo? Os filhos terão... Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Segura. Os filhos... Suas filhas profetizarão. Aí que entra o que o pastor Irã falou lá atrás. Essa questão de profetizar, dos jovens profetizar, não é o mesmo quesito no Antigo Testamento. Não é o mesmo peso do profeta do Antigo e o peso do Novo, né? O nome pode ser igual, mas a posição do profeta no Antigo era única, reservada e bloqueada. Ele só tinha acesso quando Deus queria que ele fosse até a pessoa e falasse, ou o povo, né? Então, esse peso aqui que Joel fala dos filhos profetizarão. Ele está falando o quê? Não é restrito mais. O que Joel estava falando para aquele povo é que esses homens aqui, sacerdote, anciãos, acabou. Não tem problema. Por que Pedro deu sequência junto com os apóstolos, a formação de obreiros, né, bispos, pastores, diáconos? Eles colocam o quê? Para o início da igreja. Ele coloca o quê? Fala, agora a gente tem que entender o seguinte: agora não vamos trabalhar com a questão da nação, do povo reservado, como os judeus foram. Agora nós vamos tratar com todo mundo. Então, aqui entra a graça. Não é restrito mais. Não é para uma cultura, não é para um sangue, não é delimitado a uma tribo, uma região. Então, a promessa do Espírito Santo, quando começa em Joel, ele termina em Pedro. E daqui... Ditado que diz assim que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O sofrimento viria se a destruição, né, o sofrimento viria para o povo se o povo não se permitisse as mudanças. Isso. Né? Quer dizer, então a dor seria inevitável. Agora, a dor da perca, a dor da mudança, porque até a gente hoje, quando a gente tem que mudar alguma coisa na gente, dói. Né? Agora, se eu vou sofrer por isso, vai depender que se eu estou deixando Deus trabalhar, se eu estou fazendo a coisa certa, né? Então, eu uso bastante esse exemplo lá com o pessoal na comunidade, nesse sentido, de que a dor é inevitável. Agora, você vai sofrer se você não for obediente, se você não se permitir, se você não deixar Deus trabalhar, se você não deixar as coisas acontecerem, né? Se você quiser fazer a mudança do seu jeito. Né? Porque eu posso mudar de um jeito para o outro e pode ser pior a minha mudança. Mas eu mudei. Mas mudou não quer dizer que foi para melhor. Sim. Você vai mudar para melhor quando você entendeu que essa é a vontade de Deus, que nem o povo na época. Né? O povo às vezes entendia que tinha que ter uma mudança, mas não quer dizer que eles estavam dispostos a mudar segundo a vontade de Deus. Sim. Por isso, quer dizer, segundo a promessa que Deus tinha, né? Eles estavam até dispostos, por conta das dificuldades que começaram a apresentar, a proporcionar uma mudança, mas não se permitiram a mudança da promessa de Deus, né? Que entendiam provavelmente que era uma ameaça. E o que nós temos que entender também é que a perda, ela é válida para os dois lados, né? A perda é válida para aquele que não entendeu a restauração e aquele que vive a restauração. Então a perda vale para os dois lados. O problema é como você vai lidar com aquilo. E o povo é aqui, ó. A destruição vai vir, a promessa vai vir, a terra foi amaldiçoada. Só que vai agora depender de vocês o que vai acontecer lá na frente. A perda já vai acontecer. Vocês vão sofrer. Né? Até achei interessante um rapaz, eu lancei um jejum lá na igreja um tempo atrás,
E ele chegou lá no final do culto e falou assim, pastor, jejum para mim me arrebenta. Aí eu falei, por que te arrebenta? Ele falou, cara, eu trabalho com, o meu serviço é muita força, né? É muito pesado. E ele falou assim, pastor, jejum é o meu problema enorme. Foi por quê? Pastor, você pode dar Bíblia para me ler, você pode dar versículo para me ler, você pode mandar orar de madrugada, levantar 3 horas da manhã, eu faço tudo isso aí, mas jejum me quebra. Ele falou, foi por quê? Porque eu faço muito, o meu trabalho ele exige muito esforço físico e eu não consigo deixar de comer. Então é a minha fragilidade. Se eu não comer, eu passo mal. Eu falei, não, começa devagar, começa com o café, tira uma coisa aqui, tira uma coisa lá. Daí ele falou, pastor, o jejum ele mexe com o meu emocional, mexe com o meu, eu fico irritado. E ele é magrinho, tá? Não é gordinho, não. E ele falou assim, pastor, não me pede para jejuar. Então você viu que a fragilidade do homem grande é mexer com o alimento dele, é mexer com o que sustenta ele, com o bolso dele. Então você quer mexer com ele, é crise, destruição e sofrimento. A crise traz a questão da destruição da natureza, a crise econômica, a crise emocional, né? Então isso aqui envolve tudo aquilo que Deus está falando. Vocês vão pagar pela consequência. Mas vai ter a crise econômica, crise emocional. Todos esses fatores vão acontecer. E vai depender de você de querer fazer isso, tanto para o bem ou quanto para o mal. Né? A promessa vai. Então, vamos premiar aqui o Sidney pelo comentário. Parabéns pelo comentário saudável. Amém, gente? Segundo versículo, os filhos profetizarão, depois os velhos. Por que os velhos? Por que os velhos têm que sonhar? Só fica dormindo. Hã? É o passado. O velho representa. Mas sonharão, lembra que é futuro. Sonho, tá para morrer, né? Ele só vive em sonho, só, né? O pessoal fala que o cemitério São Judas Tadeu ele está cheio de sonho lá dentro, né? É que não foi executado ainda. Então, quando trabalha aqui, os jovens profetizarão, os velhos sonharão, que a experiência da vida, o tempo da vida te leva a fases. Né? Por que hoje, quem movimenta a igreja hoje, praticamente? Movimento, não estou falando de segurar a base, estrutura, não. Falo, quem movimenta hoje a igreja? Os jovens. E os anciãos, faz o quê? Os mais experientes, mais velhos, faz o quê? Sustenta a igreja. Bom para contribuir, que é o que segura, é o que dá a última palavra, é o que abençoa, é o que sustenta, é o que faz a retaguarda, né? Então, o que nós... Pode falar? Não quer falar? Ah, tá. Então, nós entendemos que filhos, velhos e... Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Velhos terão visões. Então, esses dois aspectos nós entendemos que Joel, quando é citado por Pedro, que é a partir daquele momento... Cada um pode ter a sua experiência com o Espírito Santo, né? Cada um haverá de colher os frutos do Espírito, né? A alegria, o amor, a paz. Então nós entendemos que não é mais bloqueado. Dando sequência ao livro de Joel, então nós entendemos que eu acabei de falar, filho de Petuel, informações quase nulas sobre esses dois homens, né? Nós entendemos que significa o Senhor é Deus. Profeta no reino do sul, Judá, como falei aqui, onde está escrito Jerusalém, né? Mensagem nascida em meio a uma crise, de novo volta a palavra lá, uma crise nacional. Então não há uma separação de pessoas ali naquele momento, então é o todo o contexto, é o coletivo, né? Quando é aclamado a um jejum, a oração, né? Ele quer falar com o coletivo, que é os sacerdotes, anciãos e o povo. Eita. Então, deixa eu correr aqui, bicho, 15 para 10. É até que hora aqui? 10h30, né? É 10h20. Tá. A biblioteca dos profetas menores. Então, os maiores são Isaías, Jeremias, etc. O menor em extensão literária e gigante na revelação teológica. Até acabamos de falar aqui. Já é mais uma conexão com o Novo Testamento. Profetas menores, Oséias, Malaquias e um deles é Joel. O foco central da mensagem de Joel é arrependimento, juízo divino, que é o que nós falamos do dia do Senhor, e a promessa do Espírito. O ciclo da mensagem de Joel
ele começa no capítulo 1, como nós acabamos de ler, sobre a questão da praga, né? Os gafanhotos, o andamento das consequências, fase 1, fase 2, o alerta que Deus dava através de uma calamidade. Então, muitas fases do Antigo Testamento, Deus trabalha com a calamidade. Quando o negócio está pegando fogo, é porque Deus quer falar alguma coisa com a nação. Ele quer fazer um tratamento diferenciado, ele quer ver se o povo levanta e acorda para a vida. E em sequência, no capítulo 2, ele trata o arrependimento, a escolha do povo e a misericórdia de Deus. Deus, ele fala, ó, eu tenho misericórdia, depende de vocês, vocês vão colher essa consequência ou não. Então a decisão é de vocês, a escolha é do povo. O passo 3 é a restauração. O capítulo 3, ele trabalha o juízo final e a vitória definitiva. João Calvino, na sua literatura, diz que o arrependimento não é apenas o começo da vida cristã, mas é a vida cristã. Então não é a partir do momento do arrependimento que começa a nova vida, é a vida do cristão, é a própria vida, né? Pastor Calixto, quer fazer algum comentário? Não, só queria saber que os filhos aprenderam a empreender, que esse professor aqui parece estar melhor que o William. Vai dar chocolate pra ele, não. Ah, não, você fez um comentário muito legal. Você levantou a minha moral agora, Calixto. Parabéns para você. Estou até entendendo melhor agora. Aí, então o negócio vai desenrolar aqui, bicho. O arrependimento. Por que hoje nós olhamos a necessidade? Eu posso falar da igreja, que nós entendemos que a igreja mundial, a igreja nacional, nós entendemos as pregações hoje sobre bater nessa tecla de arrepender-se. Quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus o tempo todo falava para se arrepender. João Batista grita no deserto, gente, se arrependa. Mas João Batista, por que você está aqui? Volta para o templo, a tua posição, volta para o teu cargo, volta para o teu título, né? Volta para aquilo que é descendência, aquilo que é teu, né? Não. A presença de Cristo não está mais lá. Eu vou para o deserto. Arrependa-se. Hã? Volta para a tradição, volta para a religiosidade. Isso, que na cabeça deles se voltar para lá, o negócio vai voltar a funcionar de novo. Volta para a tradição. Volta aquilo que nós estamos apaixonados, aquilo que Moisés foi para nós, aquilo que Elias, um dos maiores profetas para nós até hoje, o judeu idolatra muito Elias. O que isso é melhor do que a presença de Jesus? Os velhos hábitos. O tempo todo está sendo gritado dentro da Bíblia, do Antigo ao Novo. Arrependa-se. Arrependa-se. Apóstolo Paulo gritava, né, até de um jeito mais caótico, né, do seu jeito de falar, de se expressar. Ele coloca que arrependimento é a vida, você tem que levar isso do começo ao fim. Muitos deturpam por causa de poucas coisas, se limitando a uma vida conturbada, uma vida frustrada, muitas vezes colocando Deus à prova, Deus à parede e não entendendo que é uma vida. E a eternidade não começa depois, ela começa aqui. A vida eterna começa aqui. Essa separação, né, que nós fazemos da eternidade que somente é Deus e a vida eterna começa só conosco, que nós somos criação, por isso vida. Então começa a partir do momento que nós entendemos o que é uma vida cristã. É o momento que você entende que Cristo faz morada na sua vida e você dá sequência a frutos. O cristão, ele frutifica. O cristão, quando entende o arrependimento, ele quer gerar frutos, ele não quer gerar confusão, ele não quer gerar contenda, ele quer entender que quando há um problema, ele vai resolver. Ele sabe que esse problema e essa dificuldade, ele vai resolver porque Deus está com ele, a presença de Cristo que está dentro dele vai fazer ele resolver aquele problema. A tribulação vai ser afastada da vida dele porque a presença de Cristo está nele. E a vida cristã é agora. Não é só depois.
Não é só algo momentâneo, emocional, num lugar, num momento, numa conferência, numa escola, num seminário. Não, é na vida inteira. E o que nós percebemos hoje? Que muitos, durante a sua vida, trocam o arrependimento, a vida com Deus, a sua fé, a sua credibilidade, a sua fidelidade a Deus, por causa de coisas banais. Até a questão do cativeiro, em parte, não houve arrependimento, né? Deus levantou vários profetas para alertar o povo, né? Para se arrepender, mas eles não se arrependeram, Deus permitiu o cativeiro. Né? Nós entendemos que os 400 anos de silêncio, nós colocamos muito em xeque, né? Deus parou de falar. É isso, né? O silêncio de Deus, né? Nós colocamos em xeque esse fator. Deus parou. Só que nós podemos colocar no outro lado. Eles que não ouviam a voz de Deus. E tem um detalhe, parou profeticamente. Profeticamente. Mas com certeza Deus ainda falava. O tempo todo. Pessoalmente. E quem estava surdo espiritual era o povo que estava no cativeiro. Era o povo de Deus que estava ali bloqueados, travados. Deus calou. Deus não fala mais. Né? Igual a irmãzinha na campanha o ano passado falou assim: o pastor, eu acho interessante que esse ano eu não consigo dar um testemunho. Eu não consigo falar, né? Eu achei interessante ali que algumas irmãs falam que Deus abençoou, conquistou aquilo, avançou para aquilo, subiu de nível naquilo e tal. E parece que o ano 2025 para mim não aconteceu nada, ficou bloqueado. Eu falei assim, o problema não é o que Deus não fez ou Deus não falou. O problema é que a senhora não ouviu a voz de Deus. Não ativou a fé. Não ativou a fé. Ficou bloqueada a voz do Espírito Santo. E hoje o povo confunde assim. Eu achei engraçado os jovens falando lá na reunião, lá na igreja, falando assim: eu vou o que o meu coração fala. Eu vou aquilo que me dá alegria, eu vou fazer aquilo que me dá alegria, eu vou fazer aquilo que o meu coração diz. Só que se você for por essa linha, o teu coração enganoso, você vai errar o tempo todo. Entra na questão do arrependimento emocional, mas não racional. Racional. Deixa só se levar pela emoção, da dificuldade que está vivendo, mas não racionaliza, não mudança, não coloca em prática nada. E essa alegria que muitos dizem que eu estou tendo, mas a presença de Deus não está na pessoa, como é que faz? Que alegria é essa? Que Deus te dá se a presença não está em você? Já parou para pensar nisso aqui? A dificuldade que nós temos hoje com a humanidade é falar assim, eu vou fazer porque me alegro, eu estou feliz, eu não estou triste, então eu vou fazer, não importa se eu sou sacerdote, ancião, sou do povo, eu vou fazer do mesmo jeito. Porque tem uma alegria dentro de mim que eu vou fazer e vou cumprir aquilo que eu entendi que está certo. Só que a presença de Deus não está ali. É a dificuldade. É a questão do hedonismo, né? Que é a busca pelo prazer, né? As pessoas hoje elas querem fazer aquilo que dá prazer. Não importa Isso. se é da vontade de Deus ou não é, né? Eu estou bem porque eu estou feliz, mas na verdade não é aquilo que Deus quer, né? Mas essa felicidade, da onde que vem, né? Pois é. Porque a felicidade, a alegria vem de Deus, né? E como é que essa pessoa fica camuflada a voz do Espírito Santo, feliz, degustando. É emoção sem razão. É um negócio benéfico para ele, está feliz, está alegre, está funcionando, está prosperando, mas cadê a presença? Cadê a presença de Deus? Não tem. Emoção fora da razão. Né? Aí você começa a perceber como? Quebra de princípio. Quando começa essas pequenas quebras de princípio é que você entende que, peraí, a pessoa está confundindo o emocional, está confundindo muita coisa, mas isso não é presença de Cristo. Não troca. A igreja pode ter mudado, o peso do profeta pode ter mudado, do Antigo também para o Novo. Muitas coisas podem ter mudado. A transformação dos templos, o jeito que a teologia vem aumentando de conhecimento, né, de abertura, pode ter aumentado, né? O jeito das pregações pode estar diferenciado do tempo que começou lá em Atos. Nós entendemos que muita coisa mudou, mas o princípio não tem como ser quebrado. Aquilo que Deus falou lá para Adão e Eva no Jardim do Éden, o que vale até hoje.
Gente, não faça isso. Não coma daquele fruto. Não coma. Vocês têm tudo aqui, vocês vão comer do fruto, por quê? Gente, está fácil, tem milhares de coisas para vocês aqui satisfazerem, mas não, eu vou fazer aquilo que é errado. Aquilo está errado. Luiz, por isso que a vida cristã não é fácil. Hoje, no meu missionário do ano passado, faz de Rondônia. Rondônia tem 45%, 51% de evangelho. 51? É 51%. Mas o índice de criminalidade é um dos maiores. Então o O IBGE... não é apenas o começo, é a vida cristã. Então muitos hoje vivem uma vida cristã sem arrependimento. E sem arrependimento acontece isso. Aí vira eu sou cristão, porém minha vida não mudou. O meu caráter não mudou. Então aí você vê índice alarmante de crescimento, mas a criminalidade aumentando a mesma coisa. Ao invés de diminuir. A iniquidade também. Será que as pessoas estão dentro das igrejas com medo da destruição e sofrimento? Ou elas entenderam o que é graça, ou elas estão aqui na igreja com medo de destruição? É para pensar? O que eu já vi de gente falou assim, pastor, fala assim, eu tenho um medo terrível de descer para o inferno. Eu tenho medo. É verdade. Foi benéfica a aula. Então por que o povo está dentro da igreja hoje com medo da destruição e sofrimento? Eu estou na igreja porque eu estou camuflado, aqui me protege. Tem medo do inferno. Inferno. Medo do inferno. Eu conversei com uma irmãzinha lá da igreja, a Glaé. Essas irmãzinhas É. têm história, hein? E ela estava na Santa Casa semana retrasada, né? E ela estava agoniada, questão de saúde e tal. E do nada pegou de última hora, tive que fazer uma cirurgia. E ela já estava assim, desencantada. Aí eu fui lá, a família pediu para ir lá, eu cheguei, deu tempo, o doutor até liberou ali poucos minutos da cirurgia. E eu falei assim, irmã, estou aqui, a igreja está orando por você e tal. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Beleza, passou, ela saiu, tá para casa, resolveu. E ela contou para a filha e o genro depois vieram me contar ali na igreja. Pastor, ela falou que quando te viu, ela viu Jesus. Eu falei, nossa, que Jesus deitado, hein? Eu falei, rapaz, que Jesus musculoso, academia e tal, né? Jesus estivesse aqui, fazia academia comigo. Nossa, Jesus, a hora que eu vi ali o pastor, eu senti ali a presença de Jesus, aquilo me fez viver. Aí eu falei assim, amém. Onde nós estamos, a presença de Jesus está, né? Os demônios se afastam, o demônio faz bagunça, né? O povo gosta que o demônio faz bagunça. Mas quando Jesus está ali, o demônio se afasta, a presença de Deus faz efeito para você e para quem você quer ajudar, como oração, intercessão. E ela entendeu que a presença de Cristo é suficiente. Mesmo por esse ritual de entender que o pastor, um sacerdote, um intercessor, um profeta pode te ajudar, porque o que mais acontece é terceirizar a fé, né? Hoje que nós olhamos muito para o povo é a terceirizar a fé. Ora para mim. Então, olha para aquele melhor intercessor, sabe que ele tem pode, às vezes até não, mas visualmente aquele intercessor é de fogo, de oração, de levantar de madrugada, vai para um monte e fervoroso, e olha para aquele intercessor e fala assim, eu vou terceirizar para ele. Então qualquer BO que eu tiver, eu vou jogar para ele. Por quê? Ele tem uma vida com Deus exemplar, eu não tenho, então eu terceirizo. Estou com dor de cabeça? Ora para mim. Estou com problema nos filhos? Ora para mim. Estou com problema financeiro? Ora para mim. Só que esquece que primeiro é com você. Aí que o povo entendeu aqui, ó. Deus está falando assim, gente, o arrependimento não é só com o sacerdote. Não é só com os anciãos. Então eu não quero saber do conhecimento ralo de vocês, não quero saber de experiência e não quero saber de vocês estarem leigos perante a minha presença. Essa que é a questão. Então Deus não está preocupado se é o pastor, se é o diácono, se é o presbítero. Cadê a presença? Não tem presença. Há uma necessidade. Você falou alguma coisinha antes, não falou não? Não falou não? Então vai ganhar um chocolate. Vamos lá, próximo. Capítulo 1.
a devastação, né? Que é a escala... Falou? Então vai ganhar um chocolatinho. Se foi benéfico para a aula, é chocolatinho. Estou esperando o Ramiro falar. O Ramiro não falou nada. Vamos lá. Capítulo 1, a devastação, né? Que significa a escala da praga aqui, né? Primeiro foi a em questão da agricultura, campos e vinhas totalmente destruído. Resumindo, vocês não vão comer e beber nada. Tudo vai ser destruído. Então vocês vão perder aqui os campos e vinhas totalmente destruídos. Então Deus está acabando primeiro com aquilo que foi falado lá atrás. A terra foi amaldiçoada. Antes não havia necessidade por trabalhar por recompensa. Você trabalhava por lazer, por prazer. Agora vocês vão ter que comer aquilo que plantar. Mas mesmo assim, eu vou ter que acabar com isso aqui. E logo em seguida, a fome severa e o desespero no país. Judá passa esse momento a entender que a sociedade não pode acontecer esse momento. Precisamos fazer algo. E Deus quer tratar com todo mundo, né? E a religião, o templo fica sem ofertas e o culto é paralisado. Você quer mexer com um líder espiritual hoje? Cancela tudo. Cancela a oferta, cancela dízimo, cancela tudo. Por quê? O cara só vai acordar quando perde tudo. Por que muitos pastores, que eu creio que... Eu estou falando por mim, né? Não sei se é ou não é, né? Mas por que muitos pastores, quando chega nesse momento do estágio da sua vida, ele para o ministério? O templo fica sem ofertas e o culto é paralisado. O que mais acontece é o pastor sair dali. Ele vai para outro ciclo, volta às suas outro campo. Mas o que eu já vi foi parar o ministério porque já não tem recurso mais. Né? Não tem recurso, né? E o quesito que Deus está tratando aqui é o tratamento com os sacerdotes. Falar, aqui vai ser cancelado, porque não vai ter mais agricultura, a sociedade vai passar fome, o povo vai segurar, o templo vai parar. Então o sacerdote também vai ter que aprender. E hoje, um pastor na igreja local, que não tem a vocação, porque o pastor que tem vocação, ele sabe se a oferta e o dízimo parar, ele vai continuar do mesmo jeito. Deus vai abrir as portas, porque ele tem a presença. Ele vai fazer tenda, ele vai fazer alguma coisa. O apóstolo Paulo dava jeito para tudo, né? Ele tinha a sua vocação, tinha o seu sustento, mas ele dava jeito para tudo. Então, o pastor que tem a sua vocação, o líder que tem a sua vocação, ele não vai desistir do ministério. Ele vai dar sequência. Ele não vai parar porque parou aquilo que lhe agradava demais. Deixou de comer, voltou à fome, o templo fica sem oferta. O sacerdote já não consegue fazer mais nada, os anciãos falam de experiência, mas isso não é requisito para nada, e o povo perece por falta de conhecimento. A praga não é apenas um desastre natural, é um chamado de Deus ao jejum e à oração. Então nós vemos que Jesus o tempo todo fala aos discípulos, né, a necessidade extrema de viver esse tripé. Esse tripé que segura essa câmera é a nossa vida com Deus perante a oração, jejum e palavra. Não tem outra receita. Nós trabalhamos com métodos, como estratégias. Deus dá a visão para o pastor, para o profeta. Deus dá a visão ao evangelista, ao missionário, entender a cultura local, a entender o ambiente local, a questão familiar, a questão do trabalhar, da sequência daquela igreja, daquele povo. Mas o tripé é o mesmo, não tem para onde fugir. Se o povo não jejua, não tem sensibilidade ao Espírito Santo. Se o povo não ora, não tem intimidade com Deus. Se o povo não lê a Bíblia, não sabe o que fazer, que norte seguir, aonde eu vou, para que eu vou fazer, aonde que eu vou pisar os meus pés amanhã, o que eu vou fazer com a minha família, o que eu vou fazer com o meu trabalho, o que eu vou ser fiel, se eu não vou ser fiel, se eu vou falar a verdade, eu não vou. A base é a palavra de Deus. Então nós temos um tripé. E o povo estava realmente precisando desse tripé: jejum e oração. A palavra era através da voz do profeta. O profeta falou, está aqui, ó. Deus está falando, vai destruir. Ou vocês acordam para a vida, ou vocês voltam a entender que Deus é com vocês através do jejum e oração, ou vocês vão perder tudo. Qual que é a escolha de vocês? E colocando no nosso contexto de hoje, qual é a necessidade de viver uma vida de oração
uma vida de jejum, né? E viver na palavra de Deus, as Escrituras. Porque nós estamos preocupados que... Eu não falo nós porque nós estamos em contexto de liderança aqui, mas eu falo a membresia. Quando olha, ele fala assim, mas peraí, mas o que o pastor acha disso? O que o profeta acha disso, né? Sendo que não é o mesmo peso do profeta do Antigo Testamento. Mas o que o profeta acha disso? O que o evangelista acha disso? O que o presbítero acha disso? Não, eu acho que a Bíblia diz. Não é a visão pastoral, não é a visão da presbiteriana, não é a visão da luterana, né? Não é a visão de Martinho Lutero, não é a visão de João Calvino. É a visão que a Bíblia diz, é um chamado para Deus. Todos devem jejuar e orar. Isso coloca em xeque o nosso coração aqui nessa manhã. Esse ano, eu até falei para o pai esse dia, eu falei, esse ano estou tendo uma experiência fantástica com o jejum, coisa que eu há muito tempo já não fazia, ainda mais que na época da cirurgia bariátrica, o doutor sempre falou, toma cuidado, bariátrico, vitamina, cuidado, né, ficar de jejum com frequência. Então, quando eu entendi essa relevância que o jejum traz, essa sensibilidade, a voz do Espírito Santo que foi colocado aqui em Joel para Pedro em Atos 2, né, isso traz para você algo benéfico. A voz do Espírito Santo, a sensibilidade, você quebrar o seu eu, a sua carne, né? Por isso que eu bato na tecla dos irmãos lá, que o jejum realmente é o alimento. Eu sei que muitas vezes o celular atrapalha, a tecnologia atrapalha, a câmera atrapalha, outras funções, mas o alimento é espiritual, é um negócio que chacoalha tudo. E é interessante quando você tem costume de jejuar, chega um determinado momento que a fome desaparece. Parece. É incrível. Se você deixar aí, fica 12, 14, 24 horas, 30, 48 horas, é um negócio que vai pegando, né? E o organismo, e automaticamente o que a medicina fala, que é uma restauração das células, né? As células vão ser mortas, aquelas vão ser anuladas, vão ser revigoradas as suas energias. E o jejum espiritual, o fator biológico é a mesma coisa do fator espiritual. Há uma renovação na tua vida, né? Amém, gente? Vamos lá. O dia do Senhor. Então foi um momento que Deus trata por duas situações. Juízo para os ímpios e salvação para os fiéis. O juízo para os ímpios, um tempo de escuridão e disciplina severa contra o pecado. A salvação para os fiéis, esperança e resgate para que todos que invocam o nome do Senhor. Então você viu que Deus coloca duas situações? Novamente, Ele coloca duas situações. A natureza vai ser abalada. Vocês estão pagando pela falta de dependência de vocês. Vocês não entenderam a responsabilidade de ter uma nova vida. Vocês não entenderam que a terra já foi amaldiçoada. Vocês têm que entender agora a promessa que eu estou colocando para vocês. Que é algo que não é mais colocado para uma única pessoa só, mas para o coletivo. Então, o juízo para os ímpios é o julgamento para aqueles que atrapalham o povo de Deus, os inimigos do povo de Deus. Aqueles que não prostraram, aqueles que não entenderam a restauração e colocando o dia do Senhor como algo profético, o Apocalipse é a mesma coisa. Que o povo será julgado, os ímpios serão julgados, os salvos, os fiéis, eles dão sequência à esperança que já começou aqui, a esperança do nosso Jesus voltar novamente e o resgate para que todos que invocam o nome do Senhor. As orações, a intimidade. Hoje nós vivemos um mundo fragilizado pela falta de oração, falta de compromisso, falta de fidelidade, né? Falta de credibilidade. O testemunho é algo assim fenomenal. A ferramenta do crente hoje, acho que a primeira função evangelística dele é a imagem dele. E nós esquecemos que isso já foi meio que já corrompida, né? Porque temos os dois extremos, os exagerados, que são o modelo antigo, né, que ainda não se acostumou com a nova geração, entendendo que Jesus Cristo faz presente na vida do cidadão, não ligado às tradições, como, por exemplo, vestimentas, linguagem, vocabulário, característica visual. Isso aí vai mudando as gerações. E tem o outro lado extremo, né? Que a gente... Por exemplo, hoje quase todo mundo tem tatuagem. Hoje as igrejas estão cheias de pessoas com tatuagem. Ter tatuagem não significa ser espiritual.
nada a ver. Hoje é difícil tu ver um jovem que não tem tatuagem. Hoje é difícil mesmo. Isso foi, e coloque em pauta para você um conhecimento desse há 30 anos atrás. Coloque em pauta há 40 anos atrás. Era difícil. Lidar com isso aí é difícil. Então nós entendemos que a esperança e resgate todos invocam o nome do Senhor. Então ele não está preocupado, né? Deus ele quer tratar com o povo aqui no Antigo Testamento. Gente, eu não estou preocupado com as vestimentas de vocês. Eu não estou olhando para o exterior de vocês. Eu estou olhando para o interior. Então, não adianta vocês colocar roupa de sacerdote e vir aqui falar alguma coisa. Não adianta vocês aqui, os anciãos, falarem que passou por grandes momentos difíceis, interessantes, proféticos, maiores, passaram por grandes experiências, mas eu não estou preocupado com isso aqui, eu estou preocupado com o interior de vocês. Eu quero saber como é que está a vida de vocês. Eu quero saber, colocando no contexto de hoje, eu quero ver como é que você trata a sua esposa. Eu quero ver como você trata o seu marido. Eu quero ver como é que você é dentro da igreja. Eu quero ver quando você chega no trabalho, o que as pessoas falam de você lá. Eu quero ver de você quando fala invocar ao Senhor, não é só abrir a boca dentro da igreja e gritar o nome do Senhor, adorar, pular, erguer as mãos, vibrar, ok, mas e depois disso, qual que é o momento que será invocado o nome do Senhor na sua rotina? Deus está preocupado aqui e joga para o Novo Testamento. Ele preocupa aqui com o Antigo e com o Novo. Ele está preocupado o quê? Como é que está a tua vida? Eu falei em língua no culto hoje. Parabéns, legal. Profetizou, legal. Pulou, dançou, 3 músicas, legal. E amanhã cedo? E o teu marido? O que o marido fala de você? Quando te fechar no trânsito. E quando alguém te fechar, vai mostrar o dedo para ele? Vai abrir a porta e vai querer sair no braço com o cara? Vai descer da cruz. Vai descer da cruz, irmão? Quer falar alguma coisa, Calixto? Você falou aí sobre oração e jejum. Isso é fundamental, né? É um dos tripés da igreja, né? Porque é a base, né? Eu tenho falado para os irmãos da igreja que a gente faz as campanhas de oração, aquela movimentação, né? Esses dias mesmo nós tivemos uma semana aí de jejum, de oração, a gente preparando a igreja para uma festividade, né? Mas eu falei para os irmãos assim, não fica só na dependência de uma campanha de oração na igreja, porque a oração tem que ser o nosso estilo de vida, né? Assim como eu levanto de manhã, já lavo meu rosto, tomo café, eu tenho que fazer a minha oração. Aquilo tem que se tornar um estilo da minha vida, né? Jejum. Então, porque tem gente que só ora quando tem uma campanha na igreja, só jejum quando o pastor marca um jejum, né? Mas não tem aquela iniciativa espontânea, né? Então, eu creio assim que nós temos que ter, a nossa vida tem que ser um altar, né? De constante oração na presença do Senhor. Esse dia mesmo eu estava falando com a minha esposa, né? Ela está participando de uma jornada de oração aí com a mulherada. Eu acho muito importante isso aí, mas eu falei para ela, olha, não se iluda só com jornada de oração não, porque depois que passa essa jornada aí, a criançada para de orar, eles, né, só vão ali no oba-oba, mas eu quero ver no dia a dia que a gente tem que estar buscando a Deus, né? E ter realmente uma vida no altar do Senhor, porque é isso que faz a diferença na nossa vida, né? A nossa comunhão com o Senhor, a nossa intimidade com Ele, né? E eu percebo, quando a gente busca Deus mesmo, com essa intimidade, você passa a sentir a presença do Senhor e tudo fica mais leve, o culto fica mais leve, né? Às vezes aquele culto pesado, aquela dificuldade, porque as pessoas não estão realmente ali buscando a Deus com sinceridade. O Calixto, qual que é a diferença da tua igreja na época da pandemia, que eu estava tendo uma crise mundial, né? É crise, o que teve aqui é uma crise, foi uma crise. O que nós passamos há anos atrás foi uma crise mundial, todo mundo foi atingido, as igrejas, etc. O teu povo lá, no quesito lá da igreja lá, qual que é a diferença deles em oração naquela época para hoje?
naquele momento de crise hoje, que nós não temos essa crise específica como foi naquela época? Você sente essa diferença do povo em oração lá ou não? Eu sinto, na época da pandemia, o povo buscava mais a Deus. Eu não sei, você conta que todo dia, né, a gente presenciando 3, 4 mil pessoas morrendo. Mas orava por causa da presença ou por causa do medo de... Orava com medo da morte, né? Passou a pandemia e eu até imaginei que, eu pensei, poxa, agora a igreja vai tomar outro rumo, né? Mas nada, acabou a pandemia, o povo voltou, às vezes pior ainda, né? Muita gente que se evacuou da igreja, que até hoje não voltou mais na igreja, costumou ficar em casa. O nosso público hoje é um novo público, são pessoas Então o povo novas. que estava antes da pandemia já não está mais lá. Já não está mais, tem aqueles que estavam já escorregando, acabou de vazar, né? Morreram. E hoje nós estamos com um público novo na igreja. Entendeu? E então, assim, eu pensei que o povo ia aprender a lição, né? Até fiquei pensando, será que vai ser necessário outra pandemia aí para o povo acordar? Mas daí a gente coloca também em pensamento, será que é necessário a gente ter uma crise para a gente... Não deveria ser, né? Mas infelizmente, às ser vezes humano Deus tem parece que usar. Porque o ser humano parece que precisa perder alguma coisa para fazer alguma coisa. Para Parece valorizar, né? Valorizar, né? O ser humano parece que necessita de uma crise. É o que acorda ele. É o que acorda ele. Parabéns, Calice, pelo comentário. Mais um chocolate para você. Eu sei que você perdeu os irmãos na pandemia, mas... O homem é diferenciado, né? Amém. O capítulo 12, então, ele trabalha o ponto de virada. Deus é misericordioso, pronto para perdoar. Após o arrependimento sincero, Deus promete restituir os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. A disciplina dá lugar à graça. O problema que nós temos hoje é aqui, ó, disciplina. Eu estou errado? Sem domínio próprio. Hã? Disciplina hoje a gente vê assim que é com tudo, que as pessoas não têm nem para as suas coisas diárias e nem com as coisas de Deus. Né? Imagina com Deus. É uma geração mesmo que não tem assim. Será que a geração de 50 anos atrás tinha muita disciplina que hoje não tem? Por exemplo, horário. Mais da metade da igreja chega atrasada. Uma coisa incrível. Não sei se é de vocês, a nossa é assim. Pô, chega tudo depois das 7. Metade da igreja chega atrasada no culto. Falta de disciplina. Sem contar aqueles que chegam depois do louvor. Tem uns que chegam depois do louvor. É incrível. Falta mais do que vai ter. Então, se a gente for olhar por esse contexto, Deus ele está pronto para perdoar. Será que hoje nós, o que mais mexe com a gente é a falta de perdão ou é a disciplina? Hoje. Eu acho que é Disciplina? Você acha que o fato de perdoar é mais fácil do que ter uma disciplina? Perdoar também é uma disciplina espiritual. É. Uma decisão de obediência à graça recebida. Mas eu acho que a indisciplina ainda é maior. As pessoas estão desculpando, na hora eu te desculpo. Não está perdoando. Porque está sempre relembrando, está sempre jogando na cara, está sempre voltando a situação de novo. Eu desculpo esse momento aqui, vamos fazer de conta que está tudo bem. As pessoas não têm o hábito do perdão, né, do esquecer. Né, os perdoeiros não. Esse ressentimento, essa mágoa, isso tudo, eu estou liberto disso. Não, eu continuo tomando veneno todo dia. Toda vez que lembro da situação do problema, eu volto de novo. Então, o perdão, eu sempre trabalho com o pessoal para isso. Você vai esquecer. Se você estiver lembrando ainda, principalmente quando vai trabalhar na questão de família, da questão de infância, que tem que liberar perdão, toda vez que vai falar, ou que uma família vem visitar dentro de uma situação, ele procura lembrar da família quando a família vai trazer dinheiro, vai trazer alguma coisa para o momento dele. Se a família não traz nada que satisfaça ele, já vem automaticamente lembrando das
Dos prejuízos que ele acha que teve lá atrás com a família. Mas que ele mesmo causou. Que ele mesmo causou. Quando nós colocamos o contexto da igreja, quando o pastor ele dá uma disciplina para o membro, o perdão entra em jogo ou não? Eu falo porque todo mundo aqui é liderança, né? Ramiro, vai ganhar o chocolate, hein? O perdão é mais difícil. Porque a disciplina com treinamento você consegue. Com treinamento. A disciplina, você consegue disciplinar uma pessoa através de um treinamento, né? Agora, o perdão, ele tem que abrir o coração para perdoar. É mais difícil. Então o perdão não depende de terceiros, né? A disciplina. Depende dele. A disciplina é algo particular também ou algo pode ser influenciável pelo um contexto, um ambiente? É influenciado, mas é pessoa. Que nem ontem aconteceu um fato comigo lá, do filho da pessoa fazer um negócio e não fez do jeito que era para fazer, e eu falando com o pai, né? E o pai falou, não, pastor, é assim mesmo que faz mesmo. Eu falei, mas tá errado, devia ter feito certo, né? Não, pastor, mas Deus passa um pano, né? Foi ontem esse comigo. E eu falei assim, se os pais hoje não mostram aos filhos que a disciplina de todos os aspectos, tanto espiritual quanto... Se a disciplina, se o filho não vê que como o povo estava olhando para o sacerdote, para os anciãos, hoje nós olhamos a geração nossa, da família. Se o filho olha para o pai e vê que o pai também é disciplinado, automaticamente ele vai ser disciplinado. Ele não vai respeitar o pastor, ele não vai obedecer o chefe, ele não vai parar emprego nenhum, ele não vai ter convivência, não vai ter relacionamento. Tudo para ele não faz efeito, tudo está errado, todo mundo quer te derrubar, entra numa cena de vitimismo e se isola. Né? Nós vivemos... Problemas de hoje. É o problema de hoje. Então, ontem para mim foi mais um exemplo de que ainda tem muitos isso de um pai passar a mão pelos erros e não corrigir uma geração que vai assumir os cargos à frente. É uma geração que está vindo para assumir as posições dos experientes, né, dos anciãos. Quando eu fui lá na... Tem freio com política na delegacia, infelizmente. Então. Que eu estava... A natureza da lei. Eu estava olhando, lá, quando foi visitar a menininha lá, na cidade que o pastor pediu para mim lá, eu cheguei lá, o médico, 32 anos. Novinho, recém-formado. A enfermeira, acho que tinha 27. Né? Os pais da criança também são novos, eu não sei a idade dele específica, mas são novinhos, o pai da criança lá, muito novinho. Quando eu entrei, entrou mais uma, a chefe da enfermagem também, nova de idade. Então eu comecei a prestar atenção que hoje, as posições hoje de começar de responsabilidade da cidade, de Campo Mourão, já é essa nova geração que está vindo na fase dos 30. Esse povo do 30, 28, 34, 35, é a geração que está assumindo as posições de responsabilidade na cidade. E essa preocupação nossa é como que a minha geração foi educada o suficiente em ter uma disciplina, entender o que é perdoar e dar sequência a uma vida de responsabilidade, de fidelidade, de passar credibilidade, de mostrar que a geração não é uma geração morta, é uma geração que sabe também governar, que sabe também liderar, né? E eu fiquei com isso na cabeça, falei assim, nossa, agora parece que está tudo mudando. Né? Os advogados estão mais novos, os médicos estão mais novos, as enfermeiras estão mais novas. E qual que é a disciplina que nós recebemos que dá lugar à graça de Deus? A matriz do arrependimento, em Joel 2,13, diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que Davi fazia quando tinha problema? E Davi sempre foi um homem segundo o coração de Deus. Visualmente, Davi estava fazendo certo. Naquele contexto, era para fazer aquele ponto final. Mas Deus olha para aquela nação e fala, gente, está errado, eu não estou preocupado. Os rituais externos, né, da ação era rasgar as vestes e encenação pública, mostrar para o povo que está arrependido, mas dentro dele falou assim, não, está errado, eu só estou fazendo isso aqui para mim não me dar mal.
Eu estou fazendo isso aqui para mim não destruir. Eu estou indo aqui na vigília sexta-feira à noite, aqui no Tropical, para mim não ir para o inferno. Eu estou indo na vigília para o pastor não me chamar a atenção, não é porque eu quero ir. Não é porque eu quero ter a presença de Jesus ainda mais enraizada na minha vida. Porque eu quero rasgar as minhas vestes e encenar publicamente a falsa pessoa que você é. E Deus olha e fala, essa ação eu estou repudiando. Rasgai o coração, não as vestes. Deixa as vestes inteiras, pode deixar. Eu estou preocupado com o que está dentro de você. A transformação interna que Deus quer é rasgar o coração e quebrantamento íntimo. E intimidade só vem através da oração. O povo não estava orando, gente. Então aqui Deus está pedindo quebrantamento íntimo, o povo não está orando. O povo não ora. Ainda mais um povo que era extremamente necessário pelo sacerdote, tudo dependente, não tinha dependência de Deus nenhuma. Não tinha. Se os sacerdotes, os anciãos não estavam sendo aquilo que era para ser, como é que eles vão rasgar o coração e se quebrantar na intimidade? Não vai. O foco, aparência de piedade diante dos homens. Aí Deus quebra isso, mostrando que a sinceridade absoluta diante de Deus. Resumindo, a minha aparência vale mais do que a minha sinceridade. E o mais interessante é que isso aqui não acabou não, isso aqui é até hoje. Aparência de piedade a gente vê em muitos. Quando você olha visualmente uma igreja cheia de pessoas, automaticamente você coloca dentro da cabeça, esse povo aqui todos vão reinar com o Senhor. Porque eles estão pisando num local, num ambiente santo, um ambiente, o corpo de Cristo está ali reunido, mas tem gente preocupada com aparência de piedade. O povo não está preocupado com a sinceridade com Deus. Porque quando Deus fala assim, obedece, a pessoa não obedece. Quando Deus fala a verdade, o cidadão vive de aparência, ele fala a mentira. Ele prefere trocar pela mentira para não ter problema lá na frente. Ah, eu vou mentir agora porque eu vou ter problema. Eu vou ocultar aquilo para que eu vou ter problema. A aparência, eu vou queimar o nome da minha família. Eu vou perder meu cargo, meu ministério. Mas cadê aqui a sinceridade absoluta diante de Deus? Cadê? Pode falar. Quando a palavra fala que o coração do homem é enganoso, não fala em trabalhar o coração, em rasgar o coração, nem abrir, justamente por causa dessa coisa. Às vezes a gente, até na liderança, um dia nós estávamos conversando com os coordenadores lá, e tinha uma pessoa que saiu ali, o pessoal querendo, viu ele na rua, queria resgatar, trazer ele, uma pessoa eu falei, gente, ele não é ovelha perdida, ele é filho pródigo. Tem que parar e olhar. Se ele é um filho pródigo, nós temos que esperar. O pai sabia onde é que o filho estava, mas o pai não foi buscar o filho. O pai esperou. Então vamos ter que esperar ele chegar, porque ele não se perdeu. Ele foi o que ele quis. Consciente, no momento mais consciente que ele estava bem, estava tranquilo. Ele foi para onde ele quis e a gente avisou ele, você vai acontecer isso. Mesmo assim ele foi. Então, às vezes o coração nosso é enganoso quando eu quero ir lá achar que eu estou fazendo bem para a pessoa, quando na verdade eu tenho que deixar ela passar pela situação. Porque às vezes o engano, às vezes rasgar o coração, às vezes o meu coração está doendo, talvez um pastor, talvez um pai com um filho, um amigo que eu estou vendo que está ali mal, e eu tenho que deixar ele viver aquilo ali, passar por aquela situação, porque é aquilo que vai ensinar ele. Mas o filho que ficou? O filho que... Todo mundo só fala o filho que saiu. E o filho que ficou? O filho que ficou também não tinha esse bendito do coração rasgado aqui, ó. Não tinha. Porque ele também... Ele era só religioso, né? Ah, eu fiquei do lado do pai, mas e daí? Qual é o problema? Ah, o outro foi lá, curtiu, gastou tudo que não era para fazer, mas eu fiquei do lado do Senhor, o Senhor não me deu, nunca me deu um boi desse para matar. O Senhor nunca me deu uma ovelha desse para sacrifício. Ou eu não dei porque você não pediu. O povo está dentro da igreja esperando cair do céu. O povo está dentro da igreja, né? Em vez de fazer a sua função missionária, que é o que o irmão deve ter feito, falou assim, não, vamos resgatar o irmão. É meu irmão, é meu sangue. Vamos resgatar ele, traz aqui, pai, vamos junto. Não, mas por quê? Tem que se explicar, aí o pai tem que se explicar para o filho.
Olha que o tempo, já naquela época já estava dando problema, né? Aí Jesus coloca isso. Então, pensa, o pai tem que se explicar para o filho uma coisa que é certa, que é um princípio. E hoje nós temos que explicar para o povo o básico. Gente, não pode roubar. Gente, não pode, você não pode fazer as coisas. Gente, vocês estão com a cabeça onde, gente? Não pode fazer. Não, mas Deus passa um pano. Tem que educar em coisas básicas. Já devia ter vindo da casa, né? Isso é a falha da família, exatamente. A educação. Famílias disfuncionais geram filhos disfuncionais. E o que a igreja pode ajudar nesse quesito, Giovanni? Para essa família que tem essa... O que a igreja pode... Investir em ensinamento na área familiar. Né? Posicionamento do homem dentro da casa, posicionamento da mulher como auxiliador idôneo do esposo, a relação pais e filhos, né? O princípio de ensinamento através das gerações. É isso que vai quebrar. Se, claro, aprenderem e colocar em prática. Investimento na área familiar. Em coisas básicas. Infelizmente. Mas é a realidade. Parabéns pelo comentário. E eu percebi o que, Giovanni? Que isso que o Sidney falou, segura aqui, que o Sidney... Eu dei para você, Ramiro, chocolatinho? Ah, bom. Eu vou trazer mais, né? Então nós entendemos que essa questão da aparência, né, que essa história que nós entendemos que o filho foi, automaticamente nós pensamos, foi ele que se afastou, ele que fugiu, ele que gastou, ele que foi embora. Mas o que ficou? Não, ele ficou do lado do pai. Olha, ele é piedoso, ele tem uma aparência formal, acorda cedo, dorme tarde, dá alimento para o gado, cuida da agricultura, ele está aqui. Só que o coração dele não estava rasgado, porque o coração dele estava totalmente enganoso. Aquilo que ele estava fazendo era superficial. A sinceridade do coração dele não era absoluta. E o resultado disso traz vazio espiritual contínuo. Quantas pessoas estão vazias dentro das igrejas? Fora eu não vou nem falar. Não tem que entrar em quesito. Eu falo igreja é o corpo de Cristo ali. Então as pessoas estão vazias espirituais, achando que tem conteúdo e não tem nada. Se perguntar, uns anos atrás aí, o pai fez uma enquete lá, colocou uma prova lá para o pessoal, o povo não sabia do básico. Não sabe do básico. Aí nós levantamos como profetas, como adoradores, que vivemos o extraordinário, vivemos o sobrenatural, só que o básico não sabe. Que a verdade sempre prevalece, que a força da igreja nunca morre, que a família nunca vai morrer. Você lembra, pai, quando você fez um questionário lá com a liderança e o povo foi mal? E era só perguntinha de beabá, gente, não tem nada a ver com teologia, não, isso aí é obrigação do pastor. Mas o básico o povo não sabe, e nós queremos profetizar como, gente? Joel, ele tinha estrutura. Para falar, ele tinha moral para falar, credibilidade, ele tinha moral. Quando confirma em Pedro, mais um que tinha moral. Luiz, hoje se qualquer um aqui dos pastores que fizer um teste, beabá, ABC lá, vai ter surpresa, tem gente que mesmo que tem 20 anos lá vai tirar certo, mano. E como é que faz? E como é que um profeta vai profetizar se não tem o básico, gente? Porque as pessoas estão vazias espirituais. E a transformação interna que Deus quer é perdão divino e restauração total. Que hora que é? Passou 5 minutos. Acho que já está terminando, né? A resposta divina, eu vou rapidão aqui. O perdão absoluto traz o juízo, é suspenso. Restauração física, a terra volta a dar frutos, a fome acaba. Depois a renovação espiritual, o terreno é preparado para a maior promessa do Antigo Testamento, a vinda do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento ficava camuflado a um só. Espírito restrito a uma elite, reis, sacerdotes e profetas.
Hoje nós estamos vivendo a promessa de Joel, a barreira é rompida, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, filhos, filhas, jovens, idosos e servos. Em Atos 2, essa profecia central teve o seu cumprimento histórico no dia de Pentecostes. E no capítulo 3, o vale da decisão, os julgamentos das nações. Deus reúne todas as nações para um acerto de contas definitivos. A defesa do povo é: as nações que oprimiram o povo de Deus enfrentarão a justiça absoluta. O mal nunca ficará impune. A vitória final de Judá, restauração permanente de Judá e Jerusalém. Deus habita definitivamente no meio do seu povo. Resumindo, Deus não estava lá na época, agora Ele está ali. Uma mensagem final de esperança e segurança inabalável. Essa aqui é uma balança do caráter de Deus, a justiça implacável, a praga, a disciplina para o pecado, o juízo sobre as nações. O outro lado é a misericórdia infinita, o convite ao arrependimento, restituição que Deus prometeu: se vocês forem restaurados, eu devolverei todos esses anos perdidos. O Espírito será derramado. No livro de Joel, a justiça de Deus e a sua misericórdia não estão em conflito. Elas operam juntas para resgatar e purificar a humanidade. Então já terminamos as lições práticas de hoje, que possamos levar nesta manhã para nossas casas, para a nossa vida, o propósito das crises. Deus frequentemente usa circunstâncias difíceis e paralisações para despertar nossa atenção espiritual. Toma cuidado. A sinceridade exigida, o verdadeiro arrependimento, repudia o teatro religioso. Deus busca a transformação íntima do coração. Essa questão de teatro aqui é o que estava acontecendo aqui. É um teatro, é uma encenação. Coloca a roupa que é para colocar, vocabulário, jargão. Como é que o pessoal fala? Ô vaso. E aí vaso. O pessoal fica chamando de vaso, ô varão. Mas no fundo o cara não vale nada. Aí o terceiro, a promessa revolucionária de Joel é a nossa realidade hoje. O Espírito Santo está disponível para todos os que buscam a Deus. Os discípulos falaram assim: ô Jesus, você vai lavar o pé de todo mundo aqui? Ele falou assim: de vocês sim. Ele usa a expressão muitos, não é todos. O texto ele fala: não vou ficar lavando o pé de todo mundo não, esse pé sujo, povo aí, esse povo não quer se consertar, pai. Ficar lavando esse pé chulezento aí, lava, o cara volta de novo lá na miséria. Então, eu vou lavar o pé de muitos, não é de todos. Então, por isso que está aqui. A promessa é todos aqueles que estão disponíveis a buscar a Deus. O discípulo falou assim: vai lavar o pé de todo mundo? Não, de vocês, porque eu escolhi vocês. Não foi vocês que me pediram para vir aqui. Eu chamei vocês para entrar aqui. Vem aqui, que eu vou lavar o pé de vocês. Mas não é de todos. Tome cuidado. Acesso ao Espírito Santo. E para terminar, João 2,32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Terminamos.